Graça e paz, meus irmãos, boa tarde. Vamos começar mais uma EBD. E hoje gostaria de falar para os irmãos um pouquinho sobre a morte. Essa semana minha família perdeu um ente muito querido um acidente de trânsito e questionou muito-se, a respeito da morte. E muitos familiares, questionando o porquê da morte chegar de repente, sem aviso e pega a pessoa de surpresa, assim como o ladrão, chega para assaltar, para roubar. A Bíblia já nos ensina. E nesse tempo de pandemia também, a doença aí do Covid-19, muitas famílias, passam também pela perca dos seus entes queridos. Então eu vou falar um pouquinho hoje aqui para os irmãos da EBD sobre a morte. E ela tem um significado, ela tem um porquê, segundo a palavra de Deus nos ensina. Existe até uma doutrina, de estudos sobre a morte sistematizada dentro da palavra de Deus. Mas aqui hoje a gente vamos falar sobre a morte, mas bem resumido, tá? Então, os irmãos, fiquem atentos, peguem suas Bíblias, que nós vamos ter várias passagens, tá? Então, irmãos, a morte, Deus não criou o homem, para morrer. Mas devido ao pecado e à desobediência de um homem, e lá em Romanos 6:23, Paulo adverte que o salário do pecado é a morte. E por causa deste homem que pecou, então o homem foi sentenciado à morte. Mas Paulo também continua nesse mesmo versículo e diz que o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, do mesmo modo que entrou o pecado por um homem, assim também a salvação virá através de um homem, e somente dele. Paulo escreve lá em 1 Coríntios 15:21. Então, devido ao pecado, nós, descendentes de Adão, já nascemos sentenciados à morte. E isso para que ninguém confie em si mesmo, para que a nossa confiança ela não esteja em nós mesmos, mas sim em Deus que nos salva. 2 Coríntios 1:9. Então, a nossa confiança ela já não está mais em mortais, como nós. Ela precisa estar em Deus que nos salva da morte. Amém? Também outros versículos vão nos dizer que a nossa confiança tem que estar em Deus. Lá em Romanos 8, verso 6, diz que a mentalidade da carne é a morte, a do espírito é a vida e a paz. Em Lucas 9:6 diz que nós devemos deixar que os mortos enterrem seus mortos e que nós, como os filhos de Deus, temos que proclamar o seu reino. E assim a Bíblia vai nos instruindo. Lá em João 3,14 diz que nós devemos amar o nosso próximo, pois aquele que ama o seu próximo terá vida eterna. Em Provérbios 21:16 nos adverte também: quem se afasta do caminho
da sensatez repousará na companhia dos mortos, né? Em Salmo 146:3 diz que nós não devemos confiar em príncipes, né? Em meros mortais, né? Porque eles são incapazes de salvar. Provérbios 14:27 diz que os que temem ao Senhor, né, é a fonte da vida, ou seja, temer a Deus é a fonte da vida, né, e nos afasta das armadilhas da morte. Em Tiago 2:23, ele diz que, assim como o corpo sem o espírito está morto, né, ele compara que também a fé sem obras está morta. Em Efésios 2:1, vai dizer que nós, em nossos pecados e transgressões, nós já estamos mortos, né? Sem Jesus Cristo, nós já estamos mortos. Salmo 116:15 diz que o Senhor, ele não se alegra com a morte dos seus fiéis. Então Deus não tem alegria com a morte, né? Deus não se alegra com a morte dos seus fiéis. Então, após, né, a morte, para onde vai o nosso corpo e o nosso espírito? Segundo a palavra de Deus, né, o pó volta ao pó, que é o nosso corpo, foi feito do pó. E o espírito, que é o sopro da vida, ele volta para Deus. E durante a morte, muito parecido com o sono profundo, todos vamos aguardar então, né, a vinda de Cristo Jesus, a sua segunda vinda, onde, né, os mortos ressuscitarão primeiro, né, e todo olho o verá, né? Então, segundo a Bíblia, a morte seria um sono, né, profundo, sem consciência, sem lembranças de nada. E assim, com a vinda do Senhor Jesus Cristo, nós teremos então a ressurreição, uns para a glória eterna, junto com o seu Senhor, e os outros infiéis, os ímpios, para viverem e serem julgados, né, pelos justos. A palavra de Deus também diz, né, que lá em Apocalipse 20:13, né, que cada um vai ser julgado, né, de acordo com aquilo que tem feito, segundo as suas obras, né? O mar vai devolver os mortos, o Hades vai devolver os seus mortos para esse julgamento, né? E nós vamos estar lá presentes e fazer parte dele. Quem será o juiz dos juízes? Aquele que está sentado à direita de Deus e intercede por nós agora mesmo, nesse instante. Ele está intercedendo por mim e por você, Jesus Cristo. Então é a Ele em que nós vamos responder por todos os nossos atos, por todas as nossas obras. Então a Bíblia também nos ensina, né, irmãos, que nós, como já nascemos condenados à morte, né, e que através de Cristo Jesus nós temos a vida eterna e a salvação. No Salmos 94, diz que a lei dos homens aqui da terra, ela planeja contra a vida do justo e condena os inocentes, né? No Salmo 7:2-13 diz que Deus, ele se compadece dos fracos e dos pobres e os salva da morte, né? Então Jesus Cristo veio para nos salvar. Salmo 102:20 diz que ele ouve os nossos gemidos, né? Os gemidos daqueles que estão aprisionados, né? E os liberta
da condenação da morte, né? Porque aquele que vive em pecado, ele está condenado à morte. Somente em Cristo Jesus vai poder ser liberto e libertá-los dessa condenação, né? Lá em Salmo 20:13, né, como eu já disse, né, todos nós seremos julgados, né, um dia. Paulo escreve aqui em 1 Coríntios 15:26, né, a morte ela será o último inimigo a ser destruído. Apocalipse 20:14 diz que essa segunda morte, né, ela é jogada no lago de fogo, né, junto com o Hades. Então, a morte ela vai estar até a volta de Cristo. Ela vai existir. Ela será a última inimigo do ser humano, né, a ser destruída. Então, ela veio realmente junto com o nosso pecado. Ela veio para separar, né, ali o justo e do injusto. E só tem um jeito, né, para a gente se livrar da morte, né? É aceitar Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Amém, irmãos? Então, somente em Cristo, Jesus, nós vamos, mesmo que morra, né? Aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. Somente em Cristo Jesus nós encontramos a vida eterna. Jesus venceu a morte, né, e ressuscitou e está vivo, sentado à direita do Pai, intercedendo por mim e por você. E é a Ele que nós temos que estar a nossa confiança. Então, o que muitos não entendem, irmãos, e nunca vão entender, né, é que o cristão, mesmo que morra, viverá um dia nas mansões celestiais, reinando para sempre, junto com aquele que venceu a morte, Jesus Cristo. Amém? Fique com Deus. Deus abençoe a todos. Amém.